Então, boa tarde a todos, e sejam muito bem-vindos em nome da Portugal AVC, União de Sobreviventes e Familiares e Amigos, enquadrando no ciclo de abordagens e aspectos menos tratados no após AVC, webinar com o tema Sexualidade após AVC. Ana? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a este webinar que é dedicado então ao tema da sexualidade após AVC. Este é um tema de enorme importância e que continua muitas vezes a ser pouco discutido, apesar do enorme impacto que tem na qualidade de vida e no bem-estar emocional, físico e relacional das pessoas. O nosso objetivo hoje vai ser o de criar um espaço seguro e informativo, onde possamos abordar dúvidas, partilhar conhecimento e promover uma maior compreensão sobre este tema. Esperamos também que este momento seja esclarecedor, acolhedor e até, porque não inspirador, contribuindo para melhorar o apoio e os cuidados oferecidos a quem vive com as consequências de um AVC. Lembro apenas que haverá no final lugar para respostas às questões que tiverem, mas podem ir escrevendo as questões conforme forem surgindo no QIA. E sem mais delongas, passo a palavra novamente ao Vítor, que nos vai apresentar o nosso primeiro orador. Obrigado. Temos connosco o estimado Sr. Dr. Pedro Teixeira, é médico psiquiatra, coordenador de consulta de sexologia e diretor do Serviço de Saúde Mental na ULS Médio Ave. Com vasta formação na área, é sexólogo, clínico e terapeuta sexual e atualmente vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Destaca-se também, além do saber que o torna um dos máximos especialistas, todo o trabalho de seguimento dos sobreviventes de AVC e parceiros. Muito obrigado pela disponibilidade, dando início do webinar. Muito obrigado. Bem, cabe a mim então abrir as hostilidades. Obrigado pelo convite. Um cumprimento a todas as pessoas aqui da mesa. Eu vou tentar ser breve e conciso, porque este webinar tem 1 hora de duração e, portanto, tenho mais ou menos 15 minutos para falar e, portanto, vou transformar a apresentação que geralmente faço acerca deste tema numa coisa um bocadinho mais curta, para depois também dar um bocadinho de espaço para a resposta às perguntas. Eu começo sempre por dizer que a sexualidade após o AVC é muitas das vezes silenciada e esquecida, mas não é silenciada e alterada, mas não é esquecida. Realmente, a prática clínica diz-me que as pessoas querem receber informação acerca do funcionamento sexual e de retomarem de uma forma segura a atividade sexual após o AVC, bem como querem receber, se for necessário, aconselhamento sexual se surgirem dificuldades ou disfunções sexuais após o AVC. E também sinto que algumas barreiras para isso acontecer passa pela vergonha em abordar este assunto. Geralmente os sobreviventes e os familiares esperam que sejam os profissionais a fazer a pergunta, e os profissionais não fazem as perguntas porque acham que os pacientes não querem receber esta informação, ou então os profissionais são algo inexperientes a abordar esta questão, ou têm falta de treino, ou falta de confiança a falar sobre a sexualidade, ou dar pistas sobre como resolver os problemas, e pode, para além do mais, haver aqui constrangimentos de tempo, porque as consultas médicas muitas vezes são rápidas, de 20 minutos, e o fenómeno da sexualidade é como o fenómeno da maçaneta da porta. Surge muitas das vezes as perguntas acerca da sexualidade quando a pessoa está a rodar a maçaneta da porta para sair e diz, e já agora, por que não falarmos sobre isto? Portanto, uma das questões que eu vou levantar aqui é que cabe aos profissionais de saúde puxar o assunto nas consultas. Bom, eu vou então partilhar aqui a minha apresentação. Foram feitos alguns estudos que estudaram mais ou menos as percepções dos sobreviventes da AVC e os seus familiares,
e nas suas palavras são estas questões que surgem muitas das vezes e que os próprios sobreviventes querem trazer às consultas, não é? Será que os problemas surgiram só depois da AVC ou têm a ver com a medicação? Temos medo de voltar a ter sexo por receio de ter um novo acidente cerebrovascular. O desejo desapareceu, surgem questões emocionais, psicológicas, como o desânimo. Surge também o repto para que os profissionais, sejam eles a tomar a iniciativa em falar sobre o assunto, porque as pessoas têm algum embaraço em falar sobre isso. Portanto, preferem que lhes perguntem do que espontaneamente falar sobre isso. E também, muitas das vezes, a necessidade de tomar alguma medicação que possa ajudar em melhorar a performance sexual. Portanto, não esquecer então que o AVC afeta o corpo, afeta também a mente, a forma como se sente, e ambas podem afetar, obviamente, a sexualidade. Trago-vos aqui estes números, não quero que isto seja muito maçador, mas realmente a prevalência, a frequência da disfunção sexual depois do AVC pode chegar aos 75% dos casos, quer dizer que 3/4 das pessoas com AVC podem ter problemas sexuais depois de adoecerem, embora a maior parte dos estudos sejam feitos em homens. Pode nos homens existir a redução do desejo sexual, a perda da ereção, uma ejaculação mais rápida ou a perda até da ejaculação, e no caso das mulheres, a redução do desejo e da excitação e dificuldades em atingir o orgasmo. É mais raro haver hipersexualidade, embora possa acontecer, sobretudo com lesões a afetar o lobo temporal, mas realmente o mais comum é haver uma redução do desejo. Portanto, e a disfunção sexual pode existir mesmo sem haver sequelas ou perante sequelas ligeiras, o que levanta a questão acerca da importância das causas psicossociais. De que é que eu estou a falar? Muitas das vezes não é preciso haver sequelas para haver disfunção, porque as causas da disfunção são, por exemplo, os familiares que cuidam dos sobreviventes, ao serem cuidadores, não têm tanta disponibilidade sexual, porque têm este duplo papel de cuidador e amante. Também existem, às vezes, problemas de comunicação, ou então, no sobrevivente, problemas na sua própria confiança, problemas de autoestima, e são estas causas psicossociais que podem causar disfunção sexual, mesmo em pessoas sem sequelas. E a sexualidade realmente contribui muito para a qualidade de vida. Cada vez mais se estuda a qualidade de vida e não só a sobrevida, porque interessa mais saber como se vive com os anos que temos pela frente, não é? Estes são, eu fiz assim de uma forma resumida, os principais problemas ou aqueles que mais surgem no âmbito das nossas consultas, quer de sexologia, quer de neurologia. As pessoas têm medo que o sexo possa causar um novo AVC e querem saber quando podem retomar a atividade sexual, e eu queria tranquilizar as pessoas. O risco de um novo AVC é muito baixo, é abaixo de 0,1%, e isto só existe em casos em que haja uma embolia paradoxal por problemas cardíacos. Portanto, é realmente uma coisa muito rara, e fazer amor gasta a mesma energia que subir 2 lances de escadas. Portanto, desenganem-se, isto não dá sequer para perder calorias. Portanto, acelera o batimento cardíaco, acelera a frequência respiratória, mas não traz risco para a pessoa de ter um novo AVC. Outro problema comum é não ter desejo ou não ter energia. Como já disse, a falta de interesse pode ter a ver com questões de imagem corporal, pode ter a ver com a imagem de ter um corpo semi-paralisado, ou ter uma salivação ou uma assimetria de face
a pessoa ficar com uma autoestima, uma falta de confiança, e até mesmo as alterações da linguagem poderem afetar a disponibilidade para mostrarmos o nosso interesse. O cansaço é outro problema, e talvez uma solução, porque esta apresentação foca-se nas soluções e não nos problemas. Talvez uma solução seja terem sexo depois de um período de descanso, ou terem sexo logo pela manhã, quando estamos com um bocadinho mais de vitalidade. Não querendo falar muito sobre a depressão, porque de seguida vamos falar sobre isso, a depressão e a comunicação podem realmente afetar a nossa intimidade, porque quer a depressão, quer o tratamento da depressão contribuem para a falta de desejo. Os antidepressivos podem afetar negativamente o desejo, até mesmo os fármacos para as tensões arteriais. Ter déficits cognitivos também podem alterar aspectos de atenção, e isso interferir em memória, e isso interferir com a comunicação e a intimidade. E pessoas com afasia ou com dificuldades, portanto, de se fazerem expressar ou compreender, podem manter as suas necessidades, mas não saber como as comunicar. E aí a importância do gesto e do toque e de reaprender uma nova comunicação. A localização também pode ser importante, na medida em que, por exemplo, se um AVC ocorrer no lobo frontal, podemos ter questões como a desinibição ou comportamentos socialmente inapropriados. Se acontecer no lobo temporal, pode haver uma redução da excitação sexual, portanto, no caso dos homens, afetar a ereção, no caso das mulheres, afetar a lubrificação. Se for no hemisfério esquerdo, pode aumentar o risco de perturbações do humor, depressão, e, como disse, raramente pode causar, se for temporal, também pode causar aumento do desejo, e aí é preciso claramente estabelecer limites. Em relação às sensações, tudo pode parecer muito diferente se o corpo ficar meio paralisado. Alguns casais têm que reaprender posições, têm que utilizar posições sexuais que sejam mais confortáveis. Eu precisamente num webinar destes, há 2 meses atrás, soube por colegas de enfermagem dos Açores que encontraram 2 idosos com várias fraturas no chão do quarto da sua cama, da cama do seu quarto, tinham caído da cama porque tentaram ter sexo com as suas limitações e caíram na cama e tiveram uma série de lesões. Portanto, é preciso aprender a encontrar posições com almofadas, colocando o lado parético junto à base, junto ao chão, posicionando o corpo numa posição confortável, as pessoas com mais mobilidade assumirem uma posição por cima do parceiro, e inclusivamente, se houver questões de incontinência urinária, ter o cuidado de esvaziar a bexiga antes de ter sexo. Portanto, há toda uma reaprendizagem para voltarem a ter intimidade de uma forma satisfatória. Em relação ao timing para retomar a sexualidade, isto é extremamente pessoal e variável. Em geral, as pessoas retomam a sua sexualidade entre o 3º e o 6º mês. Há quem retome mais cedo, há quem retome mais tarde. Isto é dependente de muitas coisas, da estabilidade clínica das pessoas, da disponibilidade do companheiro e, inclusivamente, até da privacidade. E quando retomarmos a sexualidade, convém fazê-lo de uma forma gradual. E falarei disso um bocadinho mais à frente. Precisamente, sugiro o retomar da sexualidade, por exemplo, simplesmente estando perto do parceiro, usando um toque não genital, pode ser um abraço, explorando a sensibilidade do corpo que está preservada, explorando com um toque mais firme a parte do corpo que está mais afetada. O casal tem que estar relaxado. Se possível, contratar alguém para cuidar
do companheiro, porque realmente ter o papel duplo de amante e cuidador pode ser inibitório, eventualmente progredir para um sussurro mais erótico, um mordiscar, um beijar, eventualmente deixando as carícias genitais, quer a masturbação, quer o sexo oral, o sexo com penetração, para uma fase mais posterior. E acerca disso também vos vou falar mais à frente. Posso-vos dizer que realmente que tem menos gasto energético a masturbação, mas às vezes os déficits motores podem impedi-la, e aí às vezes pode ser necessário, por exemplo, o uso de brinquedos sexuais. Não corram para as lojas de brinquedos sexuais, aconselhem-se, porque há muitos sítios que vendem brinquedos sexuais. Agora, até hoje em dia, a Vorten até vende brinquedos sexuais e até bastante acessíveis. Mas aconselhem-se com os vossos profissionais de saúde, porque realmente os brinquedos sexuais podem ser um meio de ultrapassar algumas limitações. Não esquecendo, se houver ausência de sintomas despertados durante a atividade sexual, como estes que vos falei aqui, tendo por base que temos que ter uma estabilidade clínica para avançar para a progressão e retoma do nosso funcionamento sexual. Para os profissionais de saúde que nos estão a ouvir neste momento, podem usar um método bastante interessante e útil em termos de mnemónica, que numa primeira fase devemos ser nós, profissionais de saúde, espontaneamente perguntar se têm alguma dificuldade em termos sexuais. Não esquecer que há casais que já não têm vida sexual e que não querem melhorar. Não é? Portanto, temos que respeitar também quem não quer ajuda, mas devemos ser nós a perguntar. Eu geralmente gosto de perguntar, até porque eu acho que falar sobre a intimidade permite que a pessoa sinta que nós estamos verdadeiramente interessados em saber como é que estão a progredir as coisas com as pessoas. De informação limitada, eu acho que é interessante a entrega de informação escrita. O Portugal AVC, em colaboração comigo, criou um flyer bastante útil para dar às pessoas de sugestões muito práticas acerca da retoma da sexualidade, como, por exemplo, aguardar 2 horas depois das refeições para ter intimidade, procurar lugares familiares e calmos, ambientes, quartos frescos, com uma temperatura agradável, sítios com privacidade, uma série de dicas para que a pessoa possa retomar com tranquilidade. Isto porque, eu digo, um ambiente calmo e familiar, porque se sabe que, por exemplo, quem tem relações extraconjugais, o ritmo cardíaco dispara, e tudo que não for calmo e familiar dispara muito mais e portanto, podemos ter uma elevação da frequência cardíaca noutros contextos. Sugestões específicas com mais posições que vos vou mostrar a seguir, inclusivamente o uso de medicamentos para a ereção, como são estes inibidores da 5-fosfodiesterase, o uso do toque firme perante pessoas que têm déficits sensitivos, e, eventualmente, a referenciação para uma consulta de sexologia, se houver uma disfunção sexual grave. Lembrar que a sexualidade, depois do AVC, não tem só coisas más, como alterações da sensibilidade, ou dor, ou cansaço, ou distorção da nossa imagem corporal, fruto das nossas paralisias, ou sensações de dependência. Há sensações positivas. Uma delas tem a ver com o facto de temos que reaprender as coisas, e isto pode despertar em nós uma postura um pouco mais tolerante. Sei lá, os homens podem ser mais lentos, deixarem de ser tão apressados, usarem mais os preliminares, podem alargar o repertório sexual para não estarem só centrados na penetração. O sexo é tudo que envolve intimidade, não é só o sexo com penetração. Portanto, isto pode abrir portas para uma sexualidade igualmente satisfatória, mas com novas práticas. Portanto, aspectos específicos.
não esquecer de que têm que passar tempo juntos e fazer coisas que gostem, ambos, e não só receberem cuidados um do outro, não é? Estarem relaxados, divertirem-se, manterem algum tipo de cuidado de higiene para se sentirem até mais confiantes e atraentes. Há bastante informação acerca da manutenção do sexo com penetração, mesmo em pessoas com algália. Evitar refeições pesadas, consumo de álcool ou líquidos antes de ter intimidade. Conversar acerca do que se está a sentir e dos ajustes que são necessários serem feitos durante a intimidade para que nos sintamos bem, e esta comunicação é essencial para ambos termos prazer. Expandir, como já disse, o repertório sexual, não só centrando o sexo na penetração, não esquecer que 2/3 das mulheres só têm prazer com a estimulação do clitóris. Portanto, 2/3 das mulheres não precisam da penetração para ter prazer e orgasmo. Embora os homens, a gente sabe que são muito centrados na penetração, não é? E, portanto, isto pode ser um ponto de partida para desconstruir o ênfase na penetração. Às vezes é preciso mexer na medicação, inclusivamente nos tais antidepressivos e nos tais antihipertensores que influenciam a sexualidade. E de seguida mostro-vos algumas posições que posso aconselhar em quem tem déficits, quer um, quer ambos, os parceiros durante a atividade sexual. Portanto, aqui nesta figura vemos, por exemplo, quando um ou ambos os parceiros estão hemiparéticos, e isto serve para pacientes com doenças pulmonares ou problemas ortopédicos, ou seja, pode ser necessário deitar-se de lado sobre a parte afetada pela paralisia. Não esquecer que existe um maior dispêndio de energia quando se está por cima e um menor dispêndio de energia quando se está por baixo ou se usa a masturbação. Portanto, deve-se sempre adotar uma posição confortável. Não esquecer que a falta de sensibilidade altera a excitação e temos sempre que encontrar a posição mais confortável. Se a posição for desconfortável ou causar dor, tem que separar. Isto pode demorar tempo, implica paciência e tolerância, com o objetivo de descobrir o que é que funciona. Esta figura tem a ver com o facto de um dos membros do casal ter um desfibrilador implantado, um cardiodesfibrilador, à esquerda, no caso de ser a mulher, a ter um CDI, e à direita, no caso de ser um homem, mais uma vez, usando a regra de quem está por cima tem mais dispêndio de energia, e quem está por baixo menos, e ter ou encontrar posições que sejam o mais confortável possível. Mais uma vez digo que, pela presença dos déficits motores, o uso de brinquedos, o uso da masturbação pode ser extremamente útil. Não esquecer que isto tem que ser consentido por ambos, sempre. Para terminar, eu diria que a sexualidade pós-AVC pode ser uma oportunidade para irmos além das nossas limitações e explorarmos novos campos de sensibilidade e de exploração de áreas de maior excitabilidade em conjunto com o nosso parceiro, não é? Tentem estar o mais relaxados possíveis e divertirem-se. Não me canso de dizer, se for necessário e possível, contratem um cuidador para evitar este papel duplo de cuidador-amante que muitas das vezes inibe as pessoas de terem algum tipo de intimidade. E nas pessoas com afasia, comunicarem as suas necessidades, por exemplo, através dos gestos e do toque. Eu acho que este é mesmo o último, não querendo ultrapassar o meu tempo. A mensagem principal é: fala-se pouco sobre a sexualidade após o AVC. Há vários fatores que contribuem para elas. Eu não falei sobre os fatores de risco cardiovascular, as outras doenças físicas, etc.
a medicação e os fatores psicossociais falei, acho que vai ser falado a seguir. É negligenciada a sexualidade na reabilitação pós-AVC. É uma coisa que devia ser falada logo nas unidades pós-AVC. Já tenho tentado convencer os meus colegas neurologistas a fazê-lo. Eu acho que eles precisam também de formação para poder ajudar as pessoas. E uma proporção significativa das pessoas gostava que fossem os profissionais a levantar a questão. Portanto, eu acho que está aqui a rampa de lançamento para surgirem os flyers em todas as unidades e isto ser uma forma de trazer o assunto à baila e para as consultas. Portanto, muitos parabéns à sociedade por ter tomado esta iniciativa, deste webinar e do flyer que construiu. Estou depois disponível para perguntas. Obrigado. Agradecer a excelente intervenção do Dr. Pedro Teixeira, compartilhou conhecimentos de forma clara e nos fez refletir bastante sobre o tema. Muito obrigado pela contribuição. Lembrar também que as questões são respondidas no final, mas que podem e devem ir colocando as questões no QR. Passo agora à colega moderadora, a doutora Ana Campolar, se faz favor. Aproveito também já agora para lembrar que vai ser enviado o certificado a todos os participantes do webinar nos próximos dias, com base no e-mail que foi introduzido à entrada desta sessão. E então vamos passar para a segunda oradora da tarde. Passo a apresentar a doutora Lia Gomes de Almeida, que é especialista em Psicologia Clínica da Saúde e neuropsicóloga, com muita experiência e competência na área do AVC, com trabalho realizado em reabilitação cognitiva em pessoas com história de acidente vascular cerebral. Colabora com a Portugal AVC também no aconselhamento psicológico e neuropsicológico específico para sobreviventes de AVC ou familiares. Doutora Lia, a palavra é toda sua. Olá, boa tarde. Cumprimento também todos os participantes e os colegas aqui de mesa. Portanto, Pedro, muito obrigada por aquilo que fez a sua apresentação até agora. Já preparou aqui terreno para algumas coisas que eu vou falar, portanto é sempre bom. Eu vou aqui só num instante partilhar a minha apresentação também. E enquanto isso aproveito para também agradecer à Portugal AVC o convite para estar aqui hoje convosco a falar um bocadinho sobre estas questões da sexualidade e eu vou falar um bocadinho sobre sexualidade em geral, vou tentar depois debruçar-me um bocadinho mais nas questões emocionais e tentando aqui, tal como o colega, de falar de algumas coisas que podem ajudar, porque o nosso objetivo é focar-nos aqui em soluções mais do que em dificuldades, mas gostava de começar por vos mostrar assim alguns números. E como o colega também disse, os números nem sempre são muito consensuais, vai dependendo um bocadinho de estudo para estudo, mas eu trago-vos aqui alguns que pelo menos a mim me assustaram e que me abriram assim, chamaram a atenção. Houve um estudo nos Estados Unidos, em Nova Iorque, que diz que 75% dos sobreviventes da AVC têm dificuldades na atividade sexual. Não quer dizer disfunção sexual, mas algum tipo de dificuldade, alguma barreira, alguma coisa que está a dificultar o ter uma atividade sexual prazerosa. E depois, naquilo que toca a questões emocionais, há um estudo muito interessante que se debruça sobre algumas questões emocionais, é um estudo da Noruega, que nos diz que 73% dos sobreviventes AVC referem baixa autoestima. Portanto, a forma como nós nos sentimos a seguir ao AVC, há aqui coisas que mudam. Há bocadinho o Pedro falava de não reconhecermos bem o nosso corpo, sentirmos assim que algumas coisas mudam. E isso também é uma coisa que os sobreviventes reportam, tá bem? E mais de metade diz que se sente menos atraentes depois de um AVC, que já não sentem que são tão atraentes como eram antes. E isto, obviamente, que tem impacto na sexualidade. Se eu não me sinto a mesma pessoa, se eu sinto que estou um bocadinho diferente, se eu já não estou tão confortável comigo, isto vai mexer na minha sexualidade. E muitos, quase metade, têm medo de serem rejeitados pelo seu parceiro sexual, não é? E isto é muito assustador. Se eu já vou para um momento de intimidade, para um momento de sexualidade, com medo que o meu parceiro me vá rejeitar, isto já mexe um bocadinho mais comigo. Se calhar nestes momentos aqui o nosso batimento cardíaco acelera um bocadinho, como o Pedro falava há pouco, não é? Se calhar não é só as questões de estarmos com uma amante ou com um amante, se calhar há outras coisas que também nos ativam um bocadinho mais. As questões do medo também são uma delas. E este medo não é só de ser rejeitado, mas é também de não conseguir ser o mesmo parceiro sexual que era antes, de não conseguir satisfazer o meu parceiro da mesma forma que antes, de já não conseguir dar tanto prazer.
ok? E estes 35% é a mesma percentagem de sobreviventes que diz estar sexualmente inativo após um AVC. Seja porque não recomeçou uma vida sexual, seja porque recomeçou e depois sentiu a necessidade de parar por algum motivo. Que é um número bastante elevado, não é? 35% estamos a falar de 1/3 de sobreviventes. Ok? E o que é que acontece? Apesar disto serem números grandes que eu estive a falar até agora, parece que o número, como também o colega dizia antes, o número de sobreviventes que recebem informação sobre a sexualidade é muito baixinho. Isto é realmente um tema que não é falado, e ainda bem que a Portugal AVC teve esta iniciativa de falar um bocadinho sobre o tema. Há números um bocadinho maiores do que este noutros estudos, mas eu assumo que trouxe este porque eu acho que ele assusta. Não é? Pensar que só 8% dos sobreviventes da AVC é que recebem algum tipo de informação, isto assusta. E eu acho que o outro a seguir, que é o último que eu trago assim em seguida, eu acho que ainda assusta mais. Que é saber que só 1% dos parceiros é que recebe informação sobre sexualidade. Isto quer dizer que 7% de sobreviventes ouvem, mas os parceiros não. E a intimidade não se faz só a um. Faz a dois ou mais, mas pelo menos a dois tem que ser. Portanto, pelo menos o parceiro. Claro que podemos falar de questões de masturbação e ter prazer associado à masturbação, mas muitas das vezes estamos a falar de algo que é feito a dois. Não é? E se é feito a dois, os parceiros também têm que perceber o que é que alterou após o AVC na sexualidade. Ok? Portanto, também é muito importante que os parceiros saibam um bocadinho do que é que alterou e o que é que podem fazer diferente e como é que se pode agora redescobrir a sexualidade após o AVC. E então, o que é que nós sabemos que altera na sexualidade e na intimidade após um AVC? O Pedro já foi falando assim de algumas destas coisas. Temos questões físicas, que eu não vou falar muito sobre elas, está bem? Temos a falar de fadiga, cansaço, perda de força, hemiparésias, questões mais direcionadas para a sexualidade em si, como secura vaginal, menor lubrificação no caso das mulheres, dificuldade em ter e manter uma ereção, ter orgasmo, dor, incontinência. Mas depois também falamos de questões de comportamento. Vamos falar de 4, assim, muito rapidamente. Estamos a falar de desinibição, às vezes, como o Pedro também falava, desinibição sexual, comportamento mais impulsivo e às vezes considerado inapropriado. Estamos a falar, às vezes, de alterações no nosso comportamento que nos tornam mais agressivos ou que, por contrário, nos tornam um bocadinho assim mais apáticos. E isto também são barreiras, às vezes, para a intimidade. Não é? E também falamos de alterações relacionais. O Pedro falava, agora assim mais no fim, desta questão da importância de tentar arranjar um cuidador, porque isto mexe nos papéis, na dinâmica relacional, não é? E esta mudança de papéis faz muitas vezes com que os parceiros sexuais que estavam assim mais ou menos no mesmo nível, de igual para igual, que passe a assumir papéis de cuidador e que passe quase que assim a subir um bocadinho na relação e o outro sente-se mais dependente. E esta mudança de papéis interfere nas dinâmicas relacionais, não é? Nas dinâmicas de intimidade. Não é? Obviamente também estamos a falar de dificuldades de afasia, também de comunicação, mas as dificuldades de comunicação não são só por causa da afasia. Há pessoas que não têm afasia, que não têm nenhuma barreira na articulação, na compreensão, mas mesmo assim têm dificuldades na comunicação. Têm dificuldades em partilhar o que estão a sentir, o que pensam, as preocupações que têm com a relação. E muitas das vezes nas relações aquilo que também acontece, principalmente quando há um cuidador ou o parceiro, pode ter medo de causar desconforto ao sobrevivente da AVC. Vê-lo como alguém mais vulnerável, e então isto inibe-nos de iniciar um momento de intimidade. Não é? Se eu vejo o outro como mais vulnerável, eu posso ter receio de iniciar um momento de intimidade. Este desconforto também acontece no sobrevivente. Ter medo de já não controlar tão bem a sua força, os seus movimentos e disso causar algum tipo de desconforto durante um momento de intimidade. Okay? Mas vamos nos focar um bocadinho mais aqui nas questões emocionais. Okay? Trago assim 6 grupos. Tá? Há muitas. A depressão é aquela que é das mais faladas, os valores de prevalência também são assim um bocadinho, vão saltando muito estudo para estudo, aquilo que é mais consensual é os 30%, mas eu acho que é muito por baixo, eu acho que os valores são claramente mais altos. Mas é uma das que está mais presente, são as questões da depressão, da tristeza, aquilo que depois fala dos lutos do AVC, e quando nós estamos mais tristes, nós não temos tanta disponibilidade, nós sabemos que a depressão está muitas vezes associada, e depois a medicação para a depressão, a uma redução da libido,
por exemplo. E isto faz com que, se eu tenho menos líbido, obviamente que a minha sexualidade vai ser alterada. Mas depois também falamos de ansiedade, que as prevalências também são parecidas à da depressão. E quando falamos de ansiedade, falamos de vários medos. Eu gosto de lhe chamar assim vários medos. Temos medo de desempenho, ansiedade de desempenho. De nível sexual, eu já não ter a mesma capacidade, ou sentir que estou mais nervoso, e isto pode muitas das vezes nos homens levar a uma ejaculação precoce, por exemplo, ou nas mulheres a não conseguirem atingir o orgasmo. Ok? Falamos também do medo de ter um novo AVC, como o Pedro muito bem falou, que tem um risco muito, 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 muito baixinho. Bem? Falamos também do medo da rejeição, que era um medo que eu vos disse que é próximo dos 50% dos sobreviventes da AVC que têm. Bem? E depois falamos também de questões como vergonha. Falamos de eu não me sentir confortável, de eu ter vergonha de não controlar a minha bexiga durante o ato sexual, de eu não conseguir controlar o meu comportamento, de eu sentir vergonha com o meu corpo. E aqui entramos nas questões da baixa autoestima, da perda de confiança, de eu sentir que a minha imagem não reconheço bem o meu corpo, ok? E tudo isto interfere com a nossa sexualidade. E depois também falamos de frustração. A frustração vem muitas. É quase que um bocadinho difícil aqui perceber, mas vem destes sentimentos, ok? E vem também de eu não conseguir fazer as coisas como antes. Ok? E quando eu sinto que não consigo fazer as coisas como antes, eu fico frustrado. Ok? Então, gostava que pensassem um bocadinho. O que é que vem primeiro? Se é o ovo, se é a galinha? São estas alterações emocionais que vêm primeiro e que levam a dificuldades sexuais? Ou são as dificuldades sexuais que levam a alterações emocionais? Aqui um bocadinho a velha história, se é o ovo, se é a galinha. Eu, na verdade, eu gosto de pensar, desculpem, gosto de pensar nisto assim com uma pescadinha de rabo na boca. Que nem uma coisa veio antes, nem outra vem depois. As alterações emocionais levam a dificuldades na sexualidade, porque se eu estou mais triste, se eu estou ansioso, se eu estou irritado, se eu não me sinto bem com o meu corpo, eu não me vou conseguir envolver num momento de sexualidade, de intimidade, da mesma forma. E se eu não tenho prazer no meu momento de sexualidade, se eu não me sinto confortável, se eu não estou a sentir-me realizado, eu vou ter alterações emocionais. Portanto, é assim um bocadinho, uma coisa leva à outra. Não é? Então, pequenas estratégias que nos podem ajudar, coisas muito gerais, porque depois cada caso é um caso, mas trago-vos aqui assim algumas. O Pedro já falou da questão do recomeçar de uma forma gradual. Esta questão de recomeçar de uma forma gradual ajuda-nos a sentir mais seguros, mais confiantes, ajuda-nos a trabalhar também as questões da nossa autoimagem. A masturbação pode ser importante também nisso. Colocar-nos em frente a um espelho, reconhecermos o nosso corpo, voltarmos a sentirmos confortáveis com o nosso corpo pós-AVC é muito importante. Isto ajuda-nos também a perceber que é seguro e que eu consigo. Portanto, também lida com questões de frustração. Okay? Depois, quando falamos de alguns conflitos que surgem na relação e desta questão da alteração de papéis, é muito importante a comunicação. Não só a comunicação sobre a relação, sobre o que é que mudou agora, mas comunicarmos sobre aquilo que estamos a sentir. Se eu estou triste, se eu estou ansioso, eu tenho que partilhar isto com o meu parceiro. Ele tem que saber, ela tem que saber que alguma coisa está a acontecer comigo. Tem que saber o que é que me preocupa, para me ajudar a lidar um bocadinho com isto. E falar também do que é que me preocupa no sexo, do que é que me preocupa na intimidade. E não só falar, mas também perguntar o que é que o outro acha, o que é que o outro está a sentir. Porque eu, enquanto sobrevivente, posso ter preocupações, mas o meu parceiro ou parceira é a mesma coisa. Portanto, é importante, tanto o sobrevivente como o parceiro, perguntarem e o que é que o outro está a sentir, o que é que o outro está a achar. E aquilo que o Pedro também falava de separar a relação de cuidados, de prestação de cuidados da relação sexual é muito importante. Idealmente seria ter um cuidador, não é? Isto nem sempre é fácil, nem sempre é possível ter alguém que cuide, mas podemos pelo menos tentar fazer o esforço de separar o momento em que eu cuido do momento da sexualidade. Quando nós estamos num momento de intimidade, nós estamos num momento de carinho, de sexo, não somos cuidadores, somos parceiros. Somos parceiros num momento de relação, de intimidade. Não temos de ser cuidadores, não tenho que estar preocupado sobre a medicação, não tenho que estar preocupado sobre questões de higiene associadas a momentos de higiene, não associados a momentos de higiene na relação.
ok? Portanto, tentar separar um bocadinho as águas, eu sei que nem sempre é fácil, mas pelo menos tentar fazê-lo, ok? Quando perdemos o interesse, que também é uma alteração associada ao AVC, pode ser importante aqui explorar, não é? O Pedro falava de explorar uma nova sexualidade e se calhar é um momento exatamente para isso, explorar fantasias, explorar para além da penetração, explorar coisas em conjunto que nós gostamos de fazer. Não tem que haver só penetração, não tem que haver só o ato sexual em si. Pode haver carinho, pode haver momentos de toque, podem haver muitas coisas, tá bem? Portanto, aproveitar todos os momentos de conexão. Às vezes pode ser suficiente estarem assim aconchegadinhos no sofá a ver um filme. Não precisa de ser mais do que isto em alguns momentos. Pode ser suficiente para me dar uma sensação de conexão, para me dar a sensação de que eu estou em contacto com o meu parceiro, com a minha parceira. E isto é intimidade, porque a sexualidade não é só sexo, a sexualidade é carinho, é intimidade também, são momentos de contacto, de conexão. Ok? A incontinência eu falo sempre muito rapidamente, porque ela traz muitas vezes questões de vergonha, e a vergonha é uma questão que mexe muito connosco, não é? Se eu estou envergonhada, eu não vou aproveitar o momento. O Pedro falou muito bem da questão de ir à casa de banho antes, é exatamente isso, mas também assumir que isso vai acontecer, se calhar, durante o sexo. Ok? Isso, se eu já sei que vai acontecer durante o sexo, eu posso também optar aqui por algumas outras estratégias. Se eu tiver mobilidade para isso, os filmes adoram passar cenas de sexo no banho. Por que não experimentares? Ok? Podemos também utilizar resguardos, proteções na cama, garantir que vai acontecer, mas que depois eu não tenho que estar 3 horas a pôr a cama na rua a secar e mudar lençóis e todo esse trabalho. Não é? Podemos aproveitar, o meu parceiro já conhece, portanto, podemos na mesma aproveitar. Há outros fluidos que se perdem durante o ato sexual, não é? Se for urina, é só mais um. Ok? E existem algumas estratégias também para a sonda, tá bem? Aqui a recomendação é sempre falar com o médico, com o enfermeiro, ter alguns cuidados, porque depois ela pode entupir, pode haver necessidade de trocar, portanto, sempre aqui há alguns cuidados para a falar dessas questões com o médico. E relativamente à sensibilidade, o Pedro falou do toque firme, que é também uma excelente estratégia. Podemos explorar outras coisas para além do toque, não é? A sensibilidade, nós temos pelo menos 5 sentidos, há quem fala em 6, mas temos 5. Portanto, podemos aqui explorar os outros sentidos. Podemos explorar uma vela de aromas, podemos explorar óleos para fazer uma massagem, podemos experimentar coisas quentes, coisas frias. E também existem pessoas que têm uma hipersensibilidade, e aqui há algumas coisas que podem ser trabalhadas. Eu recomendo que falem com o fisioterapeuta, com o fisiatra, tentar aqui perceber que reabilitação é que pode ser necessária fazer. Às vezes também é muito importante perceber se as minhas áreas erógenas mudaram ou não. Eu antes gostava que me tocassem atrás da orelha, mas agora se calhar já não gosto. Então vamos descobrir quais são os sítios onde eu gosto que me toquem, quais são os sítios que eu não gosto que me toquem e partilhar isto ao meu parceiro. Porque se eu não partilhar, ele não vai adivinhar. Não é? Vai continuar a fazer aquilo que ele achava que eu gostava antes. Ok? O que é também muito importante? Procurar ajuda profissional. Estas estratégias que eu dei, coisas que o Pedro também falou, são coisas genéricas. Cada caso é um caso, portanto é muito importante procurar ajuda profissional para dar uma resposta às minhas necessidades. O que é que acontece? Nós hoje, pelo menos segundo as inscrições, nós tínhamos muitos profissionais de saúde aqui presentes e isso é ótimo, porque a verdade é que são poucos aqueles que falam sobre as questões da sexualidade, não é? Há alguns estudos que falam aqui em 23%, que são aqueles que iniciam ativamente uma conversa sobre sexualidade, que é um número baixinho, não é? Então, a primeira coisa que os profissionais devem fazer é tentar serem eles a iniciar este tema da sexualidade. Perguntar, oferecer espaço à pessoa para tirar dúvidas. Se formos nós profissionais de saúde a falar, vamos logo normalizar o tema. Vai ser logo mais fácil para a pessoa responder. E como o Pedro trouxe dados de que as pessoas preferem que sejam os profissionais de saúde a falar sobre o assunto do que tenham que ser elas a iniciar. Ok? Depois, muitos sobreviventes gostavam que a sexualidade fosse incluída nos programas de reabilitação. Nós, enquanto profissionais de saúde, muitas vezes preocupamos-nos nas coisas mais visíveis, nas questões da terapia da fala, nas questões da fisioterapia, esquecemos daquelas que estão assim um bocadinho mais escondidas, como a questão da sexualidade. Mas eu relembro o primeiro número que vos apresentei, que eram 75% dos sobreviventes têm algum tipo de dificuldade na sexualidade. E a sexualidade é fundamental para o nosso bem-estar. Portanto, é muito importante falarmos um bocadinho sobre este tema com os sobreviventes. Portanto, tentá-lo incluir na reabilitação.
E depois capacitar. Não é? As pessoas não nascem ensinadas, os profissionais de saúde não sabem todos sobre este tema, existem muitas áreas de especialização, que trabalham com sobreviventes da AVC, portanto, todos terem pelo menos um cheirinho sobre o tema da sexualidade, nem que seja para depois saberem encaminhar da melhor forma. Ok? Trago aqui dois modelos, o Pedro já falou do Plicit, existe também um modelo da Organização Mundial da Saúde, são dois modelos que até há um folheto muito giro da Sociedade Portuguesa de Sexologia, que tem estes dois temas que podem eventualmente explorar. Eu não vou explorá-los, vou só dizer aos profissionais de saúde que eles existem, está bem? E dizer que 71% de sobreviventes da AVC gostariam de receber algum tipo de aconselhamento sobre sexo, sobre sexologia, sobre sexualidade durante o primeiro ano após o AVC. Portanto, é sem dúvida um tema importante para muitos dos sobreviventes. Ok? Este tema é um tema tabu para toda a gente, para sobreviventes, para profissionais, mas ele não tem que ser. Bem? Ajuda a ter este panfleto que a Portugal AVC vai divulgar e já vai falar de seguida um bocadinho sobre ele, que vai ser divulgado hoje. Pode ser uma boa forma de o levar a uma consulta, pode ser também uma forma dos profissionais de saúde terem assim disponíveis para que as pessoas percebam que é um tema que o profissional de saúde sente à vontade para falar. Pode ser uma boa forma de iniciar uma conversa sem ser falar diretamente sobre sexualidade e sobre sexo. Portanto, pode ser uma excelente ajuda. Termino só dizendo que o silêncio afasta o casal, mas também afasta na relação terapêutica e profissional entre sobrevivente da AVC e familiar e profissional de saúde. Se eu não falar, a pessoa vai se sentir não ouvida. E a comunicação aproxima-nos a nós enquanto casais e aproxima-nos a nós enquanto profissionais de saúde e sobreviventes. Obrigada a todos, obrigada por este momento e alguma pergunta depois tenham, é só dizer. Obrigada, doutora Lia, pela excelente apresentação. Vamos agora então passar para o espaço de perguntas e respostas. Já temos várias participações, muitas delas, o que eu acho que é um excelente sinal, é como receber o flyer, como conseguir o flyer. Eu já vou dar todas as informações a seguir também, acho que realmente isto é um bom pontapé de saída. Vou colocar aqui também uma questão colocada por um dos participantes, que é como é que funciona a questão da sexualidade e penetração, inclusivamente com algaliação, para dar um bocadinho mais de pormenores. Posso dar algumas dicas, embora vocês, se quiserem, eu depois partilho a minha apresentação com o Portugal AVC e tem lá um link que eu acho que vocês podem seguir para verem algumas dicas acerca da questão da sexualidade com o catéter urinário. Bem, se a pessoa tiver uma algaliação intermitente, é mais fácil porque preferencialmente podem ter mais intimidade com penetração na altura em que não estão algaliados, não é? Se tiverem o catéter, no caso dos homens, podem colocar o catéter ao longo do pênis e pôr um preservativo por cima, de forma a possibilitar uma penetração. No caso da mulher, deve-se esvaziar o saco e colocar o catéter mais ou menos junto ao abdômen, se for preciso até prendê-lo com alguma tape, quer no caso do homem, quer no caso da mulher, de forma ao catéter não interferir com a penetração. Ter cuidado para manter medidas de higiene, lavar as mãos antes e depois da atividade sexual, que é para não haver risco de infecções urinárias, e ter o cuidado de urinar antes pelo risco de perda e depois, precisamente para fazer um flush da urina para evitar as infecções urinárias. E é mais ou menos isto, não é? Mas se quiserem, volto a dizer, basta seguirem o link e verão como pessoas muito diferentes conseguiram ultrapassar o problema. Obrigada, doutor Pedro.
Havia aqui mais uma sugestão do que propriamente uma pergunta, que a massagem tântrica, tanto no homem como na mulher, podem ser de explorar também na intimidade. Não sei se têm algum comentário relativamente a isso. Já abordaram um bocadinho nas vossas apresentações? A intimidade não é só penetração, portanto, tudo aquilo que venha extra intimidade, extra penetração, extra sexo com penetração é obviamente uma mais-valia, seja com toque, seja com aproximação corporal, é sempre uma excelente forma de fomentar a intimidade. Portanto, a massagem tântrica é mais uma das muitas opções que existem e que, obviamente, se for algo que é irrelevante para o casal, com que o casal se identifica, é algo a fazer, obviamente. Outra questão que aqui colocam, não tenho a certeza de ser isto, mas se não for bem esta a pergunta, por favor, corrijam-me, é como é que se pode ultrapassar, imagino eu, a dificuldade na ejaculação? Eu tinha referido a possibilidade de haver uma ejaculação rápida ou até não haver ejaculação. Isto tem múltiplas causas. Pode ser inclusivamente derivado à medicação que a pessoa toma, ou simplesmente a uma ansiedade de performance. O homem é muito vulnerável à ansiedade de performance. Aliás, a ereção do homem é fácil, mas é altamente flutuante. E é precisamente por isso, porque muitas das vezes nós homens queremos ser os melhores amantes e queremos que a nossa mulher tenha 20 orgasmos e sem querer estamos a criar pressão em nós. E o sexo é tudo menos pressão. E o sexo é para viver de uma forma relaxada e não exigente. Se há questões de autoestima, se há ansiedade de retomar a sexualidade, se há ansiedade de performance, há um risco muito grande ou de ejaculação rápida, porque a pessoa está ansiosa que as coisas corram mal, e geralmente é a profecia autorrealizável. Se nós temos medo que uma coisa mal aconteça, ela vai acontecer com mais probabilidade. É preciso ter algum cuidado de encarar a atividade sexual como sendo algo pressionado. E daí a comunicação ser fundamental entre os membros do casal. Eu muitas vezes, por exemplo, na área da psiquiatria, as pessoas procuram-me e dizem: eu quero que me tire as crises de ansiedade, por completo. E eu digo-lhes sempre isto: quanto mais intolerante vocês forem às crises de ansiedade, mais têm. É preciso saber viver com alguma ansiedade. E eu diria a mesma coisa em relação à ejaculação rápida ou à falta de ejaculação, porque a falta de ejaculação pode ser simplesmente uma ansiedade de desempenho. Quanto mais nós estivermos centrados na performance, pior vai correr a nossa intimidade. Porque nós, homens, como se sabe, cientificamente falando, só fazemos bem uma coisa de cada vez. E, portanto, se estamos a ter intimidade e estamos preocupados se estamos a ser bons amantes, a coisa vai correr mal. Portanto, o foco tem que ser em estar relaxado e usufruir das sensações, não em ser o melhor amante e estar pressionado para dar prazer. Eu nunca mais me esqueço, numa urgência que fiz no São João, de psiquiatria, 25 de dezembro de madrugada. E aparece-me um senhor com uma crise de ansiedade à meia da noite, que pensaram que tinha sido um infarto, porque ele tinha falta de confiança na ereção. Ele acorda com uma ereção e salta para cima da esposa porque quer aproveitar o momento, e ficou tão nervoso de vir a perder a ereção que teve uma crise de ansiedade e a senhora pensou que ele ia morrer em cima dela. É preciso nós sermos tolerantes connosco próprios e conversarmos acerca das nossas limitações e não estarmos centrados na performance, mas mais no prazer e nas sensações.
Eu gostava só de acrescentar uma coisa muito rápida, porque acho que também pode ajudar a alguns homens a descomplicar um bocadinho. Eu tive uma vez um casal onde isto aconteceu e ele tinha muita vergonha. E a primeira partilha desta vergonha dele foi à minha frente. E aquilo que a mulher lhe respondeu, eu acho que foi fantástico. Foi: eu adorei, eu adoro quando isso acontece, porque assim eu tenho a certeza que te estou a dar prazer e que te dou tanto, tanto prazer que tu não aguentas. E eu acho que isto pode ser uma boa forma de ver um bocadinho diferente, que é, às vezes as mulheres não vão complicar assim tanto. Esta pressão que os homens sentem às vezes é descomplicada pelas mulheres, porque o prazer não é só a ejaculação, e pode ser uma boa forma de descomplicar. Também perceber que o prazer vem de outras formas e não só naquele momento, e que pode haver ejaculação e continuar a haver intimidade a seguir, portanto não tem que interromper o momento, e até ser visto como uma forma muito positiva. Obrigada. Aqui, relativamente à pergunta se é possível mostrar as referências bibliográficas, eu já vou falar a seguir como é que vão ter acesso a este webinar, a várias formas, portanto, depois no final eu partilho isso convosco. Uma outra questão seria como abordar a sexualidade, questões de sexualidade com pacientes que não se sentem confortáveis em abordar essa temática. Bom, isso acontece-me diariamente. Bom, quando eu estou na consulta de sexologia, as pessoas já sabem para o que vêm e, portanto, eu tenho um viés de seleção. As pessoas já sabem que, inevitavelmente, vão falar sobre sexologia e sobre a sua própria sexualidade. Portanto, eu acho que nesse aspecto começo cada vez mais a ter pessoas que ultrapassam essa questão do pudor inicial em falar. Eu acho que nós temos que puxar pelo assunto e simplesmente respeitar se a pessoa mostra-se disponível para falar sobre o assunto ou não. Eu acho que é quase como plantar a semente, não é? Nós mostramos que estamos disponíveis para abordar esse assunto quando a pessoa se sentir preparada. Isto acontece-me precisamente com variadíssimas questões. Mesmo na psiquiatria, eu sinto que, por exemplo, numa primeira consulta, é natural que as pessoas não se sintam confortáveis em falar comigo de coisas íntimas, porque não me conhecem, e naturalmente, ao longo do tempo em que eu vou conhecendo as pessoas e vou estabelecendo uma relação terapêutica, vou notando que passo a conhecer uma outra dimensão das pessoas. Depois também há a questão do tempo da consulta. E eu já não faço consultas com menos de 40 minutos, porque se nós demos 10 minutos às pessoas, conseguimos isto delas. Se dermos 30 minutos, conseguimos isto. Se dermos 40, 45, conseguimos muito mais. Mas às vezes é preciso ser paciente e esperar. Eu acho que, por exemplo, nós médicos somos muito impacientes. Nós estamos habituados a, num pensamento muito dicotómico, ou é ou não é, ao conjunto de sintomas, a fazer um diagnóstico e arranjar um tratamento muito rápido. E com a experiência, eu vou sentindo que eu não preciso de ter um diagnóstico no fim da consulta, e eu posso dizer à pessoa que tem que continuar a avaliá-la para continuar a ajudá-la. Portanto, com a experiência, nós profissionais também vamos sendo mais pacientes e mais tolerantes, e portanto temos que respeitar o ritmo de quem temos à nossa frente. Mas acho que é sempre importante sermos nós a puxar pelo assunto. Mais uma vez digo, a área que me apaixonou na psiquiatria foi e é a sexologia, porque falar sobre a sexualidade abre a porta para se falar sobre aspectos da profundidade da pessoa, que sente que a pessoa está verdadeiramente interessada e não é uma questão bacoca de perguntar uma vinheta clínica de perguntas tradicionais da história clínica, de colheita de história, e que a pessoa está realmente interessada em ouvir o que a pessoa tem para dizer. Obrigada. Mais uma pergunta: se é normal sentir-se cansada após o ato sexual? Eu
queria monopolizar as respostas. Quer falar, Lia? Força, Pedro, força. Eu também posso falar um bocadinho, mas eu acho que é aqui mais da componente médica, mais aqui associada à questão médica, portanto, força. Bom, como eu disse, o cansaço já é habitual em pessoas sobreviventes após o AVC. É preciso distinguir o sobrevivente do AVC, tão somente disto, de pessoas que têm, por exemplo, patologia cardíaca associada. E eu não posso falar genericamente de todas as situações, porque cada pessoa tem um historial clínico muito particular. É natural que a pessoa se possa sentir cansado depois do ato sexual, se tiver uma insuficiência cardíaca, não é? Porque uma pessoa com uma insuficiência cardíaca custa-lhe subir uma rampa e tem falta de ar. Eu acho que é interessante que nós fazemos um teste para ver se as pessoas estão aptas para terem atividade sexual, não é? Se tiverem insuficiência cardíaca, têm que ser capazes de andar na passadeira a uma velocidade de 6 km por hora. Se conseguirem fazer isso, estão aptos para o sexo. E eu acho que isto é tudo muito interessante, porque nós gastamos rodos de dinheiro a tratar doenças e não promovemos estilos de vida saudáveis. Eu vou participar numa mesa redonda, agora em outubro, sobre a importância do exercício na saúde mental. A retoma da sexualidade pode fazer as pessoas finalmente perceberem a importância que tem em ter um estilo de vida ativo, porque se elas tiverem um estilo de vida ativo, se praticarem atividade física com regularidade, vão estar mais aptas para o sexo e vão se sentir melhor consigo próprias. E eu tenho pena porque eu sou um forte prescritor de exercício físico. Ao contrário do que se possa pensar, os psiquiatras não enchem as pessoas só de medicação, mas eu sinto grande resistência das pessoas em aceitar uma prescrição de exercício físico. Eu sou muito de medicar o menos possível, quando isso obviamente não colide com os melhores interesses da evolução clínica da pessoa, mas realmente sinto que cá em Portugal ainda não estamos muito inclinados a aceitar uma prescrição de exercício físico, e é uma pena, porque precisamente nesta questão do cansaço, há pessoas que lhes doem tudo com o envelhecimento, e há pessoas com um cansaço fácil, muito fruto da falta de atividade física. Portanto, não queria generalizar a resposta, porque temos que ver caso a caso, e temos que ver se a pessoa tem uma insuficiência cardíaca ou não, ou outros problemas de saúde. Há síndromes muito raros da sexologia, por exemplo, o síndrome da doença sistémica pós-orgásmica, que depois de um orgasmo a pessoa pode ficar sem forças. Isso é raro, mas pode acontecer. Eu não queria estar aqui a particularizar, mas já agora aproveitava para passar esta mensagem de um estilo de vida mais saudável, até porque protege dos fatores de risco que deram origem ao próprio AVC. E eu acrescento que não só protege os fatores de risco, como promove a sexualidade, mas ainda ajuda a lidar com as questões emocionais. O exercício físico é algo que, sem dúvida, traz uma série de mais-valias também para a componente emocional, portanto, é sem dúvida fundamental. Obrigada aos dois. Ora, neste momento não há assim mais nenhuma questão, mas havia uma da minha parte, se não se importam, relativa àquilo a uma das coisas que o Dr. Pedro disse a abordagem deste tema poder ser ou dever ser logo na unidade AVC ou no internamento. Na prática, estamos longe dessa realidade, infelizmente, mas como é que na prática, quando, em que momento do internamento, à data da alta, quando estiver família, quando não está a família, em que momento e como, e pedia o input dos dois se possível, como abordar isso, porque já é difícil às vezes em consulta, a questão do ganho de confiança, de ter tempo, tudo isso no internamento provavelmente será mais difícil. Como é que nós poderíamos, na prática, fazer isso? Há diferentes opiniões acerca disto. Eu falei nas unidades pós-AVC, eu acho que se calhar
o mais pertinente, isto faz lembrar a ressecção da próstata. Os homens que têm cancro da próstata e que lhes tiram a próstata. O urologista diz-lhes, é com grande probabilidade que você vai ficar impotente. Naquela altura, o homem não escuta nada. Naquela altura, ele só pensa, cancro, 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 tire-me isto, tire-me isto. Há uma altura em que ele vai estar mais sensível a ouvir falar sobre a perda da ereção, depois de tirar a próstata, e acho que é preciso uma série de conversas. Portanto, eu acho que, para responder à sua pergunta, o melhor timing para a pessoa estar capaz de ouvir e capaz de começar a processar isto e começar a comunicar com o seu parceiro ou com a sua parceira, seria no centro de reabilitação. Eu acho que aqui o papel dos fisiatras é absolutamente fundamental, dos fisioterapeutas e dos enfermeiros e dos auxiliares. A propósito disto, eu vou-vos dizer que num hospital psiquiátrico, as pessoas de quem os pacientes se sentem mais próximos são os auxiliares. Portanto, nós temos que envolver a equipa toda, a equipa terapêutica toda, usar toda a informação que temos, mas trabalhar como uma equipa. E acho que os centros de reabilitação seriam a altura ideal, porque a pessoa ainda não tem alta, mas já começa a ser preparada a sua recuperação plena, inclusive sexual. Eu posso dizer, a minha experiência é sempre pós-alta hospitalar, não é? Eu trabalho em contexto privado, portanto, a minha experiência é depois das pessoas terem alta, depois de já terem saído do contexto, muitas vezes, de reabilitação, ou às vezes ainda estão a aguardar para ir para centros de reabilitação. E normalmente eu sinto que é nessa altura que elas estão um bocadinho mais disponíveis, porque é nessa altura que regressam a casa. Quando estão em contexto hospitalar, a questão da sexualidade muitas vezes ainda não está muito em cima da mesa, não é? Porque ainda não está, no fundo, a ser posta em prática. E muitas vezes é quando regressam a casa que começam a surgir estas dificuldades. E é aí que normalmente depois, não é? Quando as dificuldades surgem, é que nós nos lembramos de falar delas, e até porque em contexto hospitalar estamos preocupados com outras coisas, não é? Estamos preocupados se vou voltar a andar, se não vou voltar a andar, se me vai dar um novo AVC, qual é que foi a causa do AVC, se há causa explicável ou não. Portanto, diria que eu concordo claramente com o Pedro, que é quando já estão numa fase de regressar a casa, fase final de ir quase regressar a casa, ou quando até já regressaram e vão fazer uma consulta, e aqui concordo também que os fisiatras são muito importantes para fazer uma consulta de acompanhamento, para perceber como é que está a correr. Acho que é sem dúvida um timing que poderá ser útil. Sendo que lá está, também existem pessoas que não querem falar sobre o tema e que não estão disponíveis e nós podemos perguntar e elas não demonstrarem abertura para isso. Pode ser porque não se sentem confortáveis connosco ou podem ser porque não é um tema para elas. Mas acho que esse seria o melhor timing. Obrigada. É assim, eu disse que era a última pergunta, mas não resisto a fazer estas que são duas que vieram no mesmo sentido, que é, e eu acho que isto tem também, está também relacionado com a dificuldade ou com a falta de respostas nesta área por vezes, que é para quem referenciar e como referenciar, por exemplo, uma consulta de sexologia. Será que há de certeza que nos diferentes contextos há diferentes circuitos, não é? E lá está, não havendo este acesso, eu acho que já responderam a isto amplamente, que é, de facto, todos os profissionais de saúde devem estar preparados para dar este contributo, não é? Vocês podem consultar, qualquer pessoa pode consultar o site da Sociedade Portuguesa de Sexologia e ver onde existem consultas de sexologia públicas e privadas em todas as regiões do país. Eu pessoalmente faço uma consulta de sexologia clínica no sistema público e eu não tenho área de referenciação, eu recebo de todo o país. Portanto, e faço teleconsulta também, faço videochamadas. Aliás, acho que foi uma das primeiras consultas da minha ULS a fazer videochamada de forma estabelecida, porque muitas das vezes, por exemplo, com pessoas a fazer a transição, em processos de transição sexual, portanto, pessoas trans, muitas das vezes, sendo do Alentejo ou de outras áreas do país, convém que a chamada seja remota, não é?
ou que a consulta seja mais remota e que não impacte tanto na vida laboral das pessoas. Portanto, as consultas existem de forma pública ou privada em todo o país. Podem procurar sexólogos que sejam acreditados pela sociedade portuguesa. Acho que essa é a resposta assim mais simples. Em relação a todas as categorias, eu lembro-me de há uns anos atrás descobrir-se um psiquiatra no Porto que nem sequer médico era. E ele era um excelente psiquiatra. Portanto, eu posso ter a melhor formação do mundo e ser um péssimo técnico, e ser um péssimo profissional. Isso fez-me pensar muito, não é? Portanto, qualquer pessoa, de qualquer categoria profissional, deve estar atento a isto. Mas devemos trabalhar em equipa para depois não haver clivagem, que é... falam dos elementos com aquele paciente, depois falam mal dos outros colegas ou dos outros doentes, e cria-se aqui uma separação entre o paciente e esse técnico em particular da restante equipa. Portanto, devemos realmente trabalhar em equipa e ouvir a informação de todas as fontes, porque o interesse final é de nós ajudarmos as pessoas. Então, muito bem, obrigada, doutor Pedro e doutora Lia, pela vossa disponibilidade para estarem aqui hoje a participarem neste webinar tão importante. Estamos então a chegar ao fim do webinar e esperamos que esta sessão tenha sido esclarecedora e útil, que tenha ajudado, de certa forma, a desmistificar este tema que é tantas vezes então esquecido, mas também fundamental para o bem-estar e qualidade de vida dos sobreviventes. E aproveito então para dar as informações que tanto pediram. Estamos então a lançar hoje o flyer Sexualidade após AVC, que está a aparecer agora aqui no vosso ecrã, e que pretende servir como facilitador da abordagem do tema entre os profissionais de saúde e os sobreviventes, como já foi amplamente dito, e vai estar disponível por envio gratuito, bastante para isso solicitá-lo para o e-mail info@portugalavc.pt, portanto vou repetir, info@portugalavc.pt. Também dizer-vos que parte do conteúdo deste webinar vai estar disponível no site da Portugal AVC em www.portugalavc.pt e ainda que estará disponível dentro de 1 ou 2 dias no canal de YouTube da Portugal AVC, portanto, para rever a bibliografia ou toda a informação, partilhar com os parceiros, vai estar disponível destas formas. E por fim, relembro que o certificado de participação para os que o solicitaram vai ser enviado nos próximos dias, com base no e-mail introduzido na entrada desta sessão. Agradecemos mais uma vez a presença e a participação de todos e o vosso feedback também muito positivo aqui no QIA. E esperamos que tenha sido apenas o início de mais diálogo, entendimento e melhores cuidados sobre a sexualidade após o AVC. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite.